Pessoal, o objetivo aqui é o seguinte. Essa curva, aqui está um pedaço, um ramo da parábola y igual a x ao quadrado mais 1. Nós vamos, mentalmente, girar essa parábola em torno do eixo y. Vai formar, então, uma figura tridimensional, vai formar aí um sólido, uma figura mais ou menos assim, ó. Né? Vai formar uma figura mais ou menos assim. E quando ela girar, veja o movimento da caneta. Aqui em cima vai formar uma circunferência, né? Então, isso aí é como se fosse um copinho, um vasilhame nesse formato. A gente chama de sólido de revolução. De revolução porque a curva gira em torno de um eixo, no caso aqui o eixo y. Beleza? Como então calcular o volume? O que nós queremos calcular é o volume desse sólido. Tá? Como que pode ser? Veja lá. Aqui é 1, porque a curva é y igual a x ao quadrado mais 1. A parábola x ao quadrado, ela passa no zero. Mais 1 sobe 1 no eixo y. Certo? Aqui é o valor 5. Quer dizer que nós vamos fazer uma integral de 1 até 5. Mas, por enquanto, não vamos falar em integral. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dividir essa figura, teoricamente, né, mentalmente, numa infinidade de discos semelhantes a esse, cada um de um tamanho, não é verdade? Certo? Discos de altura muito, muito pequenininha, altura mínima, que nós vamos chamar de dy, porque é no eixo y, tá vendo? Eixo y. Essa figura que nós acabamos de desenhar é um cilindro baixinho de altura dy, um cilindro muito baixinho. Vamos calcular a área da base desse cilindro, depois vamos calcular o volume multiplicando pela altura dy. E depois nós vamos fazer a integral, que é a soma dessa infinidade de discos, dos volumes desses discos. Esse raio aqui é o quê? Esse raio é x, você concorda? Olha aqui. Esse raio é x, não é? Ó, eixo x, ó. Eixo x, olha aqui. Esse raio é x. Tá? Então vamos lá. A área de um desses discos, a área de um disco. A área de um disco, como é que é a área do cilindro? Π vezes o raio ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. A área π vezes o raio ao quadrado. Agora vamos calcular o volume de um disco. O volume de um disco. Um volume de um disco desse. Como é que é o volume? É a área vezes a altura dy. Então o volume do disco vai ser o quê? Vai ser a área π vezes x ao quadrado vezes a altura dy, não é? Agora observe que aqui eu tenho duas variáveis, x ao quadrado e y. Então nós vamos isolar x ao quadrado lá na função. Então, isolando x ao quadrado na função, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 1. Isolando x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado é igual a y menos 1. É igual a y menos 1. Ah, então esse raio ao quadrado aqui, ele é o quê? Ele é y menos 1. Aqui, x ao quadrado é y menos 1. Então, o volume de um disco vai ficar o quê? Vai ficar π
vezes o x ao quadrado, que é o y menos 1, vezes dy. Agora sim nós temos uma variável só que é y. Esse é o volume de um disco daquele. Agora, e para calcular o volume total? Nós temos infinitos discos aqui dentro. Então, o volume total daquele sólido vai ser o quê? Vai ser a integral de 1 até 5. Olha bem, vou virar a figura de novo para você ver. Integral de 1 até 5. Nós vamos somar infinitos discos de altura muito pequenininha, que é dy. Então vai ser integral de 1 a 5 de quê? A soma desses volumes. S de integral é soma, a soma de infinitos volumes desse. Ou seja, π vezes y menos 1 dy. Essa integral que nós temos que calcular. Como é que calcula essa integral? A constante pode vir para fora, que é o quê? Constante é o π. E a integral de y menos 1? A integral de y é o quê? É y ao quadrado sobre 2. O expoente é 1, você soma 1 mais 1, 2, divide por 2. Menos, o y está multiplicando isso aí. A integral de 1, a integral de 1 é y. Isso no intervalo de quanto? De 1 até 5. Agora o teorema fundamental do cálculo, nós vamos substituir o y por 5, depois vamos substituir o y por 1. Ou seja, é o f de 5 menos o f de 1. Beleza? Vamos fazer aqui na outra folha, que aí está ficando pequenininho, né? Está ficando apertado. Então, vou repetir. O volume é π e multiplica y ao quadrado sobre 2 menos y no intervalo de 1 a 5. Então, primeiro 5, depois 1. F de 5 menos F de 1. Então, isso vai ficar π, que multiplica 5 ao quadrado, 25 sobre 2, menos 5. Isso aí, menos, agora o 1. 1 ao quadrado, 1 sobre 2, menos 1. Então, fica π, que multiplica o quê? 2 vezes 5, 10. 25 menos 10 dá 15. 15 sobre 2. Menos meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio, não é? Porque 1 menos meio não é 1, mas meio menos 1 é menos meio. Então, aqui também a gente ainda pode manter esse colchete. Aí ficou o quê? Π, que multiplica 15 menos menos 1. Menos menos 1 é mais 1. O denominador é 2. 15 mais 1, 16, dividido por 2, 8. Ou seja, 8π. Se, vamos supor que eu tenha a medida aqui nos eixos de centímetro, tá? Então, vai ficar o quê? Centímetros quadrados. 8π, centímetros quadrados. Opa, desculpe, nós estamos falando de volume. Centímetros cúbicos. Isso aí, aproximadamente, esse volume, se você quiser fazer uma aproximação de π, 3,14. Isso aí vai dar um valor aproximado de 25 centímetros cúbicos. Aquele copinho pequenininho, você vê que é pouco mesmo. Como 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, 25 centímetros cúbicos vão corresponder a quanto? A 25 ml. Se nós quisermos também saber em ml, aproximadamente isso, viu? Dá 25 e um quebradinho. Então, veja, esse copinho é apenas 25 ml. 25 ml é muito pouquinho. Você vê que é pouquinho mesmo, porque aqui, esse raio maior aqui é 2. Quer dizer que o diâmetro é 4. É um copinho de diâmetro 4 e a altura 4. Ó, 5 menos 1, 4.
um copinho nesse formato, né, de parábola, de diâmetro 4 e altura 4. Ele tem apenas 25 ml aproximadamente, 25 centímetros cúbicos ou 25 ml aproximadamente. Volta a fita, vê tudo que eu fiz aí. Você divide em fatias, calcula o volume de uma fatia, depois aplica a integral, que é a soma de infinitas fatias de altura dy. Beleza, pessoal? Volta a fita, vê tudo que foi feito. Peço que se inscreva no canal Sacando Matemática. Beleza? Um abraço do Itamar. Tchau, tchau.